Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim acompanhando o que está acontecendo no mercado do boi. E, obviamente, o confinamento e as intenções do pecuarista em relação à oferta para esse segundo semestre é muito importante de se conhecer. E o IMEA acabou de divulgar, na semana passada, divulgou o seu levantamento de intenções de confinamento, já colocando aí na mesa as intenções para esse segundo giro de confinamento que está começando agora e que deve começar a aparecer lá no último trimestre do ano. Para ajudar a gente a entender o que tem de novidade, o que tem de diferente nesses números em relação ao primeiro levantamento que foi feito lá em abril, nosso convidado é o Rodrigo da Silva, ele é coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA, está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado por nos ajudar a entender essa possível oferta aí do confinamento, que é uma das principais ofertas nesse segundo semestre, né, Rodrigo? E eu começo te perguntando justamente dessa pesquisa específica. Vocês já fizeram uma primeira pesquisa em abril e agora retomaram a pesquisa tentando identificar o que vai acontecer no segundo semestre. Qual foi a conclusão, Rodrigo? Primeiro, muito bom dia, Alexander. Muito obrigado pelo convite. Para responder essa pergunta, quando a gente comparar esse levantamento de julho com o levantamento de abril, nós observamos um aumento no número de cabeças com intenção de confinar. O nosso aqui acaba não sendo um censo, certo, Alexander? É apenas um bom indicador de como está o cenário do confinamento aqui em Mato Grosso, É uma certo? consulta junto aos confinadores, é isso? Exatamente. A gente tem o nosso número de amostras, né, dos confinadores, que a gente levanta o número de cabeças com intenção de serem confinadas. Da questão de abril para agora, aumentou o número de cabeças em 20%, um pouco mais de 20%, certo? Em 29%. E um dado interessante é a questão da decisão ou não do confinador, de confinar ou não confinar esse ano. Então, de abril para julho, nós vimos um aumento de mais 17 pontos percentuais da intenção de confinar. Então, já quase 80% dos confinadores já decidiram que vão confinar esse ano. E o que mudou de lá para cá, Rodrigo? Só para a gente entender. Por que aumentou esse Sim. número de pecuaristas dispostos a confinar? Sim. É questão também sazonal. O primeiro trimestre, acaba tentando entender o mercado, as flutuações de mercado. Também tem a questão de entender a dinâmica. A gente viu principalmente a parte de custos, tanto de alimentação quanto reposição, em queda ao longo de todo o ano. Então, todos esses cenários acabam fortalecendo, né, essa intenção de se confinar, a decisão de se confinar. A gente tem alguns números dessa comparação do abril e do julho. Em julho, quem iria confinar, tinha certeza de confinamento, em abril, aliás, desculpa, era Uhum. 61%. Agora, 61. agora em julho, aumentou para 70, quase 80%, como você bem colocou, né? Isso, 79% aí. isso. Olha, tem sim, a gente viu tanto queda na arroba do boi gordo em reposição em milha nesse período, mas eu acho que fica um comparativo bem interessante para a gente fazer é de julho desse ano, do segundo desse ano, com julho do ano passado. A gente vai ter, eu acho que, uma relação mais interessante do comparativo, que, como eu falei, de abril para julho, vários outros fatores, como é uma sazonalidade diferente, né? Quando a gente pega julho desse ano com julho do ano anterior, por exemplo, o milho, a saca de milho caiu 44% aproximadamente. E o boi magro, uma queda de 25,75%. Então, na arroba
em julho fechou em 233, né, do boi magro, e lá atrás, em julho de 22, estava 315. Mas, em compensação, a arroba do boi gordo, Alexander, em julho fechou em 212, aproximadamente, e julho do ano anterior, em 286. Então, uma queda aí de quase 26%. Então, quer dizer, teve uma queda no preço da arroba, mas o pecuarista também se viu animado, não sei se essa é a palavra, né, Rodrigo? Mas, enfim, se aliviado, acho que é uma boa palavra. Estimulado por conta do custo de produção menor também, né? Exatamente, tanto que nesse levantamento de agora, quase 77% dos produtores informaram que a principal preocupação agora era o valor da arroba do boi gordo, que ela está muito pressionada. A agosto, o preço de hoje está na casa de média Mato Grosso, está na casa de R$190 um pouco. E com uma pressão de baixa ainda, estamos vendo as escalas dos frigoríficos bem alongadas, passando de 10 dias, a oferta no varejo, na ponta final, né, ainda patinando. Então, a principal preocupação do pecuarista nesse momento é o preço dessa arroba bem baixo. Em termos de número de animais, volume de animais, vocês têm esse número também nessa comparação de julho 22 com julho 23, né, Rodrigo? Isso, a intenção de confinamento, veio menor esse ano. Veio menor em 4,5%, aproximadamente 4,5% menor esse ano. Então, agregando tudo isso, essa arroba bem baixa, ela diminui essa intenção de confinamento, só que o alívio que a gente comentou dos insumos e da reposição fizeram que não fosse, acho que, uma queda tão mais expressiva, né, Alexandre? Como é que a gente entende a preocupação com a lucratividade aí, Rodrigo? O pessoal está preocupado com a rentabilidade aí para o segundo semestre? Sim, com toda certeza. Foi o segundo motivo de preocupação, foi a lucratividade, quase 18% dos pecuaristas nos alegaram isso. Quando a gente olha para o custo da cabeça ao dia, em julho agora fechou no levantamento, ficou na média Mato Grosso R$ 14,75. É um valor, é uma redução no comparativo tanto com abril quanto do ano anterior. O ano anterior fechou em R$ 16,05. E mais um lado positivo para isso, Alexandre, é que esse valor de R$ 14,75 ainda está muito milho, muita ração, assim pode-se dizer, um estoque a preços maiores. Então, com o passar do tempo, pode ter uma margem, vamos dizer, de queda nesse custo da diária para julho de agora. Só para ficar claro, Rodrigo, 14,75 é o custo da diária, é isso? Isso, agora. Tá. E ela ainda tem uma margem de redução. Por quê? Tem muito milho estocado. Entendi. De compras antigas e a cotação do milho foi caindo. Então, há uma margem. A gente acredita que no último levantamento do ano, realizado em novembro, né? Divulgado em novembro, cai esse número ainda mais, por conta desse estoque ainda. É importante a gente dizer isso porque a diária também é um indicador importante aí, né, de quanto vai sobrar no bolso do produtor, né? Exatamente. Agora, o que a gente pode entender em termos de comparação aí? Você citou o milho, né, como um importante componente aí do custo de produção, mas como é que está essa comparação, quando a gente faz essa comparação com 2022, por exemplo? Então, o milho com 22 teve uma redução de 44%, mas a gente também pode olhar para a parte a relação de troca com o milho, acho que é interessante também, né? Em julho, com uma arroba de boi gordo, a gente conseguia comprar 6,44 sacas de milho. Entre julho do ano passado, né, julho de 22,
uma arroba de boi gordo comprava apenas 4,85 sacas de milho. Então, uma relação de troca bem positiva. São mais de E também na são mais de duas Oi? sacas por arroba aí a mais, né? Quase 2 sacas, isso, quase 2 sacas. E na questão também do boi magro, a gente também vê um viés positivo. Teve uma redução de arroba do boi magro de 25% também. É, Nesse mesmo comparativo anual, né? De julho 23 com julho 22. é. É, é um momento delicado para a pecuária, porque a gente Sim, sabe que a pressão sobre a arroba não parou, né, Rodrigo? Os preços continuam exato. caindo aí, mas o pecuarista ele está fazendo todos os esforços para não diminuir muito a oferta também, né? É, Enfim, existe uma redução quando a gente compara segundo semestre com o segundo semestre do ano passado, de algo em torno de 4,5%, mas de uma forma geral, o pecuarista está ali tentando garantir essa oferta no final das contas, né? exato. O pecuarista, nesse momento, o confinador, ele vai ter que ter aquela brincadeira, né? O caderninho na ponta do lápis, as contas para fechar, ver todas as questões de custo e tal, porque é uma balança, né? Mesmo os custos caindo de produção, etc., também essa pressão, né, na arroba do boi gordo, ela é complicada. Como a gente foi conversando aqui. As escalas estão bem alongadas, o Uhum. varejo ainda, o varejo, o consumo ainda está patinando bastante, não está deslanchando quanto a gente estava esperando. Então, é uma boa relação, tem que estar bem atento ao mercado quanto a isso. Pois é. Agora, vocês também levantaram aí os mecanismos de proteção de preços, né? Diante de um cenário incerto aí de cotação para arroba e de rentabilidade para o produtor, se proteger é fundamental, mas como é que está o pessoal nesse processo aí, Rodrigo? Exato, é bem importante. Nós levantamos principalmente a questão quem faz contrato a termo e o contrato na futuro da B3. Nós vimos que em julho agora, quase 9% usaram a B3, e um pouco mais de 12,5% utilizaram do contrato a termo. O contrato a termo ele acabou sendo o principal, né, nesse levantamento, mas e comparativo com 22, a gente vê uma redução, Alexandre. É, né? 22 foi quase 21% contrato a termo e um pouco mais de 10% em contrato com a B3. Essa redução, eu acho que muito se dá aquela incerteza, visto que, por exemplo, na semana passada, quando a gente olha o preço no futuro, né, do B3, a gente viu uma grande redução no preço desse contrato. Sim, Né? verdade. Se aproximando dos R$ 200, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Para dezembro, eu acho que está nisso, e vamos ver como vai vir essa semana, se vai ficar nesse cenário, mas é uma questão de pressão de baixa mesmo em todo o setor. Bom, de uma forma geral, em termos de considerações finais aí, a gente tem então um ligeiro recuo em relação aí ao que se confinou no mesmo período do ano passado, certo? Exatamente, de 4,47%, para ser mais preciso. Agora, dá para entender se a rentabilidade do produtor vai ser maior ou menor, Rodrigo? Nossa, é bem difícil dizer enquanto não fechar, né, esse O, o, segundo giro. o preço ainda não Mas, parou de variar, né? exatamente, questão tanto de insumos quanto da arroba do boi gordo, mas é um assunto bem, bem delicado. Eu acredito que a gente deva ver esse movimento, a fase do ciclo pecuário de baixa de preços, ela é bem complicada. E ano passado ainda, que os insumos estavam mais elevados, então eu acredito que possa ser um alívio, mas ainda é bem difícil dizer. A gente é melhor esperar, sentar, fazer a conta certinho. Cada produtor, cada combinador tem sua realidade, né? Uhum. Tem os seus insumos que usam, tem
em sua gestão de frete, proximidade, várias questões muito mais micro também, né? Dependendo então da eficiência do pecuarista, podemos até admitir lucratividade ou margens melhores do que no ano passado, que a gente tinha, apesar de preços altos, custos muito elevados e os insumos também sendo praticados ali com preços muito altos, né? Como eu mencionei, é bem da realidade individual de cada um, porque como a gente está colocando aqui, tem lá um ganha e um perde, né? Essa relação. Eu acredito nisso, que é algo micro, é algo difícil de a gente falar agora com veemência, por conta dessas questões. A gente também não faz o levantamento, a gente faz igual o projeto de rentabilidade, que tem aqui em parceria com o Senar, né? A gente não faz de confinamento. Então, esse detalhe fica aos confinadores. Uhum. Mas a questão macro a gente vê que a arroba do boi gordo, ela caiu nesse comparativo anual 25%, o milho caiu 44%, e o custo da diária também caiu, com margem também de tendência à queda. Então, a gente pode ver esse cenário um pouco mais positivo nesse setor bem macro que a gente está falando. Já micro, assim, por produtor, a gente acaba sendo até um pouco injusto com os produtores, falando assim. Mas essa é a realidade do Mato Grosso. A gente tem que ver também como vai acontecer o confinamento em outras regiões. Mas exatamente. Tudo indica que a falta de estímulo deve reduzir um pouquinho a oferta também, mesmo que seja pouca, mas deve reduzir um pouquinho a oferta pelo Brasil afora também, né? Vamos esperar para ver, né, Rodrigo? Exato. Vamos esperar. Muito bom. Rodrigo, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São números muito importantes que ajudam a gente a entender e principalmente ver qual é a tendência mesmo de oferta aí para esse segundo semestre. Existe uma preocupação com o tamanho da oferta, já que temos uma demanda interna patinando ainda, uma demanda de exportação uma grande interrogação, enfim, se China vai comprar, se não vai comprar, enfim, e a gente precisa saber o que vai ter disponível lá pela frente de animais e qual o real tamanho dessa oferta. E, obviamente, a oferta de confinamento é uma das principais aí nesse período de entre-safra, esse período de segundo semestre. Obrigado aí pela ajuda, Rodrigo. Nós aqui no IMEC agradecemos a parceria, ao convite. Muito obrigado, Alexandre. Bom trabalho. Valeu, abraço para você, até a próxima. Abraço, tchau, tchau, até. Tá aí Rodrigo da Silva, coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada no Agronegócio, trazendo as informações aí do mercado pra gente. Deixa eu falar o nome direitinho do IMEA para vocês. O IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Tá aí então a retificação feita. A gente agradece muito a disponibilidade aí do Rodrigo de conversar com a gente, trocar uma ideia, enfim, trazer mais informações desse mercado que a gente entende importante para conhecer o tamanho da oferta de animais para o segundo semestre. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Deixa eu, antes de chamar o intervalo, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3. Hoje é um dia importante da gente avaliar, principalmente para saber como vai ser o comportamento da semana em relação aos preços. E lá na B3 a gente tem o seguinte comportamento. Agosto está subindo 0,31% a R$ 208,85. Setembro, R$ 209,30, alta também de 1,16%. Outubro, R$ 212,05, alta de 1,31%. Novembro, R$ 218,50, alta de 1,23%. Pelo menos mercado futuro mostrando uma reviravolta. Será que de fato isso vai acontecer? Vamos esperar para ver. Mas o indicador CPEA fechou na última sexta-feira ainda pressionado, R$ 211,85, queda de 3,29%.
Mercado físico pressionado, mercado futuro reagindo, são os dois números que a gente tem aí de comportamento para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.